A partir daqui, gente, nós entendemos uma coisa importante, que é o que significa isso, portanto, o juízo de Deus. Há um juízo de Deus que se exercita nessa existência hoje. Ou seja, Deus está constantemente em Jesus, nos ofertando sua graça, desacomodando a gente, nos colocando numa boa crise, não é? Pedindo para a gente uma vida mais autêntica, mais generosa. Então é o juízo de Deus já acontecendo agora. Então Deus é juiz em Jesus por causa disso, porque nos faz ver, nos provoca, nos chama à conversão, nos oferece uma salvação. Então, nós podemos dizer que esse juízo de Deus em Jesus já começa aqui. Então, aquele juízo de Deus que vai acontecer em Jesus quando a gente morre, que vai estar face a face com Ele, como diz Paulo, não é? Vai ser a continuação e a consumação desses encontros com Jesus nesse mundo. Tradicionalmente, a gente entendia esse juízo de Deus, chamado juízo particular, com uma coisa meio mecânica assim. O povo dizia que a pessoa morria e chegava lá no céu, São Pedro, que tinha as chaves, abria um livro para ver, não é assim? Tudo que o ser humano tinha feito de bom e de ruim. E aí colocava numa balancinha e via o resultado. Se a pessoa tivesse feito muito mais bem do que mal, e tinha ido à missa, feito um monte de coisa, ótimo, ia para o céu. Se ela tivesse feito muito mais mal do que bem, ou tivesse feito uma besteira no fim da vida, que é mais sério, né? Uma pessoa que tivesse agido corretamente, mas antes de morrer, tivesse feito uma besteira, coitado, estava ralado, né? Ia para o inferno. Ou aqueles que ficavam na balança mais para o bem do que o mal, mas tinha muita coisa para purificar, passava por um tempo no purgatório, exatamente para purificar, até chegar no céu. Mas o juízo era entendido como uma coisa neutra. Ou seja, esse encontro com Jesus era só para fazer um acerto de contas. Então, inclusive, agora tem uma versão moderna dessa perspectiva antiga. Em vez de abrir o livro lá, a alma vai para o céu com um pendrive, porque chega lá, põe no computador de São Pedro, abre tudo. Não pode ser assim, não é verdade? Quer dizer, a gente tem que entender que o juízo do ser humano diante de Deus na morte, ao encontrar-se com Jesus ressuscitado, é um juízo misericordioso. Do ponto de vista de Jesus, esse juízo não é condenação, é oferta de misericórdia. Entenderam? É ir até a raiz das situações, descer a verdade. Por isso que é um juízo salvador. Então, a gente não chega diante de Jesus 0 a 0, entendeu? Mas aí esse juízo vai depender de tudo aquilo que a gente construiu no correr da existência. Por isso que a Bíblia lembra isso, os gestos que a gente fez, o bem que realizou, não é? E aquelas pessoas que tiverem construído na vida o bem, feito um processo de crescimento espiritual, esse juízo vai ser um juízo salvador muito mais tranquilo, não é verdade? Muito mais integrado, por quê? Porque fizeram um longo processo na vida. Para aquelas pessoas que têm um processo ainda para amadurecer, agora vem a dimensão do que nós católicos chamamos de purgatório. Ou seja, o juízo salvador de Deus vai comportar para aquelas pessoas que deixaram de realizar na vida muita coisa, a possibilidade de fazer esse processo de purificação e de evolução espiritual, sem precisar voltar para ficar reencarnando 1, 2, 3, 4 vezes, entendeu? Essa é a ideia que nós cristãos católicos temos, que no processo do juízo diante de Jesus, nós também podemos ter essa oportunidade de passar por um processo de purificação. O que a gente tem que evitar, gente, é uma visão demasiadamente materializada de purgatório, entende? Como a gente escutou no catecismo antigo, um monte de alma queimando lá no céu, as coisas, alma queimando, gente, não tem disso, alma não queima, está entendendo?
As almas queimando lá no fogo, e aí cada missa é água benta que cai para as almas. Não pode isso. Quer dizer, isso foi possível quando a gente tinha uma percepção, não é, pré-moderna da vida. Hoje não dá para sustentar isso mais. Entende? Há um vídeo do Fabiano muito interessante que ele fala isso. Ele fala exatamente isso. As percepções do céu, da eternidade, não podem ser materializadas desse jeito, entendidas de maneira tão literal como a gente costumava entender. Então, temos que entender o purgatório como esse processo de purificação exatamente diante de Deus, do Deus da vida. O que nós católicos chamamos de purgatório não tem fundamento bíblico direto para esse texto. Por isso que, por exemplo, os evangélicos não acreditam em purgatório. Eles acham que, diante do juízo de Deus, ou tem uma coisa ou outra. Os católicos desenvolveram, principalmente a partir do século XII, porque foi nessa época que se consolidou a ideia da teologia do purgatório, essa ideia de purgatório como lugar, como um tempo de relógio. Nós temos que superar esse tipo de compreensão, gente. Né? Eu acho que é muito mais compreensível entender o purgatório como que o próprio processo de purificação que acontece da pessoa na hora da morte diante de Jesus. Quer dizer, quem chega diante de Jesus depois da morte e já fez um caminho espiritual, humano, de evolução, de bondade, inclusive independente da religião que ele siga, né? Já vai para esse encontro com Deus. Quem ainda tem um caminho para percorrer, faz esse processo, e esse processo tem dentro de si alegria e dor também. É muito parecido com os processos humanos que a gente tem, que exige uma certa dor. Quem já fez processo terapêutico sabe o que é isso. A terapia não é uma coisa doída, mas é ótima, não é? Porque liberta a gente, faz a gente ser mais humano. A experiência de perdoar e ser perdoado é uma experiência doída, mas é uma experiência também que faz a gente avançar. Então, como isso também, muitas experiências humanas são experiências que têm uma certa dimensão de dor, mas não é uma dor que destrói. Uma dor que faz a gente avançar. Então, o que a gente entende com o termo teológico purgatório é isso. No juízo de Deus, a dimensão purificadora que ele comporta. Na nossa existência humana, a gente vai passando por isso. Então, nós podemos dizer hoje que o purgatório é esse processo positivo de maturação total na vida de fé. Esse processo para a gente integrar na dor aquilo que a pessoa carregou na sua vida de resistência à graça de Deus. Então, é o momento dessa purificação das imperfeições, dessas ambiguidades adquiridas na história, em vista desse encontro definitivo com Deus. E, nesse caminhar, as orações das outras pessoas nos ajudam. É uma grande corrente do bem, uma grande sintonia espiritual. Por isso tem sentido a gente rezar pelos mortos, né? Se a pessoa já está no encontro com Deus, a nossa oração está colaborando com uma grande sintonia do bem. Se a pessoa está nesse processo de purificação, não vai ajudá-la nesse momento. Então, nós acreditamos que há essa grande solidariedade, que essa grande sintonia, essa corrente, funciona, dá certo, é importante aqui nessa existência, mas ela passa dessa existência. Na teologia tradicional da igreja, se costumava dizer que a igreja, a comunidade dos seguidores de Jesus, ela comporta aqueles e aquelas que estão aqui nesse mundo, né? A igreja peregrinante, aqueles que já estão na glória de Deus, a igreja chamada gloriosa, triunfante, e aqueles que estão fazendo esse processo, né? Que estão se purificando em vista desse processo. Então, gente, nós temos que entender esse juízo de Deus. Depois, acho que outra pessoa vai trabalhar a dimensão comunitária que esse juízo comporta, né? Como juízo final, como palavra definitiva de Deus sobre a história, mas como o grande triunfo do bem. O grande triunfo do bem, da qual nós somos chamados a fazer parte.
Então, nesse caminho, é bonito, a gente se inspira uns nos outros, né? Um vai ajudando o outro, uma referência para o outro, para outra. A gente olha na história do passado e do presente, de tantos cristãos e cristãs que viveram e professaram sua fé. A gente se sente estimulado também a praticar o bem, a viver no bem. O purgatório como realidade teológico como tal, não tem texto bíblico direto. Tem textos que depois foram aplicados ao purgatório, né? Aquela história do sujeito ficar lá pagando na cadeia até o último centavo, a ideia que Paulo fala do fogo purificador, mas com toda honestidade, de fato, né, não há texto bíblico que faz referência ao purgatório. Assim, purgatório existe como lugar, não tem, né? Isso foi uma coisa que foi amadurecendo na consciência dos cristãos católicos, a ideia de que, no juízo de Deus, se comporta também uma purificação. Essa junto que a gente tem que reter da ideia de purgatório, entende? E é tão estranho que na religiosidade popular católica brasileira tem a ideia de que o purgatório é um lugar horroroso, não é? Ou que do purgatório vai para o inferno. Não vai. Na visão católica, né, o purgatório já é caminho para Deus. Tanto é que os místicos medievais diziam isso. Eu estou feliz porque vou para o purgatório. Olha que interessante, né? Porque a ideia é o seguinte, de que você está caminhando para o encontro para Deus. Há alguns videntes e algumas videntes do século passado, do século XIX, XVIII, que têm visões terríveis sobre o purgatório. Almas que vêm, gente cheia de chagas e tal. Nós temos que entender que eles são fruto de uma visão de purgatório extremamente materializada. Não é? Então, hoje, esses textos eles têm que passar por um crivo de interpretação. Não pode ser entendido de maneira linear, de uma maneira literal, entendeu? Como se a pessoa estivesse sofrendo purgatório cheio de chaga, cheio de ferida, não é? Não dá para a gente entender isso mais. Até que a gente entende o contexto cultural que esses videntes viveram. Eu escrevi um livro sobre evidências, ele está esgotado, visões e aparições, onde eu trabalho um pouco essa questão da experiência do vidente. E lá eu mostro que muitas das coisas que vidente fala, a gente não pode tomar ao pé da letra. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, não tomar ao pé da letra, muito menos experiência de vidente. Por quê? Porque passa por muitos condicionamentos culturais, gente. Muitos condicionamentos culturais. Tem uma aparição, é gozadíssimo isso, que eu cito no livro, Os Videntes de Fátima, né? Tem uma experiência que Maria fala assim, eu vou voltar no mês que vem, eu vou vir com o menino Jesus, com Nossa Senhora do Carmo. Você fala, peraí, mas Maria vai vir com Nossa Senhora do Carmo? É a mesma pessoa? Mas é absurdo isso, mas por quê? Porque aquelas criancinhas, para elas Nossa Senhora do Carmo era uma, Maria era outra. Então, a gente não pode pegar a palavra principalmente de videntes de área pré-moderna e interpretar o pé da letra como se fosse palavra de Deus. Não é. A gente tem que fazer uma filtragem para perceber o que é importante nessa experiência. Então, muito obrigado, que Jesus e Maria abençoem vocês, tá bom, gente?